Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos ao EXP Resolve, esse projeto massa que o Expliquei criou para você. E aqui, juntos, nós vamos simplesmente responder e gabaritar todas as questões Enem de 2009 até hoje. No vídeo de hoje, nós temos uma questão do Enem de 2015, uma questão que trata simplesmente dos temas que mais aparecem na prova do Enem. Eu queria chamar a sua atenção porque existe, obviamente, estamos tratando aqui da ideia de cultura, beleza? Só que sobre o tema cultura, existem inúmeras possibilidades de aplicação. Nós já discutimos sobre isso em vídeos anteriores, sobre cultura, estratificação social, sobre características da cultura, sobre patrimônio cultural. Só que um dos principais temas, e isso está contido nas habilidades e competências da prova do Enem. Uma das grandes questões que gira em torno da cultura é a noção, por exemplo, de identidade. Fique muito atento a isso, porque, afinal de contas, quando lidamos com cultura, estamos falando sobre uma produção do ser humano. Por exemplo, eu sempre faço essa provocação aos meus alunos. Se eu perguntasse, por exemplo, quem você é, provavelmente a sua resposta giraria em torno de práticas e hábitos culturais que compõem o seu cotidiano, que compõem a sua vida. Vamos aqui, ó. Nós temos uma poesia, um tipo de texto que alguns alunos apresentam uma certa dificuldade, por exemplo, na hora de interpretar, então tome muito cuidado, do Carlos Drummond de Andrade. E a poesia se chama Confidência de Itabirano, né? Ele coloca assim, ó: de Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro, Alfredo Durval. Este couro de anta, estendido no sofá de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Veja que você tem o poeta descrevendo o seu lugar de origem. No caso aqui, a cidade mineira de Itabira. Mas vamos aqui para o comando. Ó. O poeta pensa a região como um lugar pleno de afetos. A longa história da ocupação de Minas Gerais, iniciada com a mineração, deixou marcas que se atualizam em Itabira, pequena cidade onde nasceu o poeta. Nesse sentido, a evocação poética, no caso aqui em relação a Itabira, e aí vale lembrar que no caso é o seu lugar de origem, nesse sentido a evocação poética indica o quê? E aí você consegue perceber inúmeras possibilidades. Veja, ele trata e perceba principalmente a maneira como ele descreve o lugar. Então, nesse sentido, se eu falo dessa percepção, dessa evocação, como ele diz no texto, essa indicação da poesia, ela indica, sem sombra de dúvida, a percepção da cidade como uma paisagem de memória. Veja que ele descreve Itabira, ele podia falar sobre qualquer coisa, inclusive sobre o ciclo do ouro. Só que, na realidade, ele descreve Itabira como um local de afeto. Veja, Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Afinal de contas, aqui nós estamos falando principalmente sobre uma lembrança. Então, essa identidade, muito do que ele é, também existe em Itabira. Só que essa Itabira não passa, por exemplo, de uma memória. Então, eu estou falando da identidade, eu estou falando de um local de memória. Isso é muito importante, principalmente na prova de história. É uma das grandes competências e habilidades da prova do Enem, identificar a relação entre memória, identidade, cultura e, por exemplo, patrimônio. Fique muito atento em relação a isso. Mas vamos aqui, ó. A cidade como imagem positiva da identidade mineira, na verdade não é disso aqui que ele está descrevendo no texto, então ele vai tangenciar nesse ponto. A pujança da natureza resistindo à ação humana, também outra forma de tangenciamento. A valorização do processo de ocupação da região, você percebe como esses três itens são distratores? Eu consigo imaginar, por exemplo, a natureza. Eu consigo imaginar, por exemplo, a ocupação como ele descreve no texto. Mas, na verdade, eu vou tangenciar exatamente aquilo que me foi posto, por exemplo, pelo comando.
E o sentido de continuidade do progresso também não. Veja que o que ele está lidando é um sentimento de uma saudade, uma angústia, essa dor, mas principalmente de uma Itabira que não existe mais. Que existe apenas na sua memória. Que existe apenas com uma fotografia na parede. Beleza? Esse é o nosso vídeo. Espero que tenha tirado sua dúvida. A gente se vê logo logo. Valeu!